Boa noite. Estou muito feliz. Quando eu estava orando quanto ao que eu ia compartilhar com a igreja nessa noite, o Espírito Santo me mostrou algo tão óbvio, algo assim, tão claro, que ao mesmo tempo que comecei a chorar pela revelação da palavra, eu sou assim mesmo, sabe? Sou chorão, tá? Eu choro à toa. Eu choro na hora que eu estou preparando o sermão. Eu comecei, na realidade, a rir de mim mesmo, quase que inconformado, como eu era um idiota, de não perceber muitas e muitas coisas antes, né? Sabe, é como se eu tivesse, naquele momento, chorando pela dor de uma derrota, quando na realidade o resultado era outro, eu já havia vencido, mas só eu não sabia. Foi exatamente essa sensação que eu queria compartilhar com vocês. Essa sensação de vitória quando a gente entra achando que está derrotado. Na realidade é assim, ó, eu fico imaginando, nem imagino não, eu acho que eu tenho certeza, que de vez em quando rola um bate-papo no céu com o Senhor e os seus anjos, sabe? E o Senhor, como já não soubesse a pergunta, a resposta, ele perguntasse para os anjos assim: fala para mim, qual que é o crente mais cabeção que tem em Assis? E daí os anjos se entreolham, né? Pensando em mim, é lógico, né? Fica aquele silêncio, aquela coisa, né? E, e o Senhor olha para eles e fala assim: Senhor, o senhor não está entendendo. Ele é ruim demais, ele é ruim demais, sabe? Inclusive, eu não sei nem como é que o senhor permite que ele suba num dos púlpitos da sua igreja. Mas daí, eu posso até ouvir o Senhor falando para os anjos aquilo que está, de uma forma bem clara, no texto do Senhor, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 6 e 7. Das trevas resplandecerá a luz. E eu mesmo resplandeci nos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro. O que é esse tesouro? Esse tesouro que é a palavra de Deus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja só de Deus e não dos homens. Em suma, o que é que Deus está mostrando para mim quando eu me lembro disso, sabe? Se eu uso esse camarada, que é um vaso de barro, não é de ouro, não é de prata, não é de porcelana, não é de nenhum material nobre, sabe? É para que todos saibam que o poder é meu, diz o Senhor. É como se Deus quisesse deixar bem claro a todos: olha, se eu uso Dionísio, eu uso qualquer um. Você entendeu? É esse que é o conforto do coração. Tipo assim, ó, se eu uso esse camarada, eu posso usar qualquer um, sabe? Mas afinal, qual foi a crise que muitas vezes eu estava, que eu choro? A crise dessa semana não é diferente. Eu sempre compartilho aqui, porque eu não sou nenhum super-herói da fé. É que quando muitas vezes eu garro a orar por algumas pessoas, pessoas queridas, eu garro a orar pelas dificuldades emocionais, relacionais, de saúde, e à medida que eu oro, eu garro a olhar para mim e me bate assim como se fosse inevitável, sabe? Eu começo a fazer algumas comparações, e eu comparo assim muitas vezes com a palavra, eu comparo com alguns heróis da fé. Sabe, amados, quando eu vejo, por exemplo, que Pedro, diante de um coxo de nascença, simplesmente disse, né? Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou.
Em nome de Jesus Cristo Nazareno, toma pela mão direita, levanta e anda. E daí a gente vê que as pernas do camarada firmaram. E ele começa a andar e entrou saltando, dando pulo, sabe? E eu vejo que isso nunca aconteceu comigo. E eu falo assim, puxa, como é que pode? Quando eu vejo relatos bíblicos de uma forma bem clara, que inclusive Pedro, até a sombra de Pedro curava, sabe? Quando eu lembro o relato do Senhor agindo através da vida de Paulo, ressuscitando Eutico, por exemplo, e eu vejo que, por exemplo, isso nunca aconteceu comigo, sabe? Nunca, através de uma oração minha, ninguém ressuscitou. Eu fico pensando que eu não sou um cristão nem de segunda divisão, sabe, Pedro? Nem terceira, nem quarta, sabe? Se fosse falar em termos de futebol, o Dionísio é aquele peladeiro de chácara de domingo de manhã, você entendeu? Casado contra sorteiro, camisa contra descamisado, no máximo isso daí, você entendeu? E essa é a minha, muitas vezes a minha crise. É um santo inconformismo de não ser um melhor cristão e poder experimentar esses sinais mais e mais nas vidas daqueles por qual eu oro. Não que eu nunca tenha experimentado, eu já experimentei, a minha vida é toda de sinais, a minha conversão é de sinais, mas é por querer sempre mais, mais e mais, parece que é um vício, sabe, vício em Cristo. E achar muito pouco experimentar daquilo e não compartilhar. Sabe, gente, eu gosto muito de biografia. No caso, certa vez eu li que houve um grande avivamento na Inglaterra e nos Estados Unidos no século XVIII, através de um pregador chamado John Wesley. A história diz que depois da sua morte, James Edwin Orr, professor da faculdade Weston, levou alguns dos seus alunos numa caravana à Inglaterra e visitaram a casa de John Wesley, onde John Wesley morava. Ao lado da cama de John Wesley, eles encontraram um tapetinho desgastados, com dois pequenos círculos. Eram os dois joelhos de John Wesley. Ele orava tanto que ele fez marcas nos tapetes. Ao deixar o local, o professor notou que faltava um aluno. Ele voltou, subiu as escadas e encontrou um aluno ajoelhado no mesmo lugar, orando. Deus, faz de novo. Faz de novo em mim, Senhor, o que fizeste com esse homem. O professor pôs a mão sobre o ombro do rapaz e disse, vamos, Billy, temos que ir embora. Queridos, conta-se que John Wesley era tão cheio do Espírito Santo, que certa vez lhe perguntaram o que ele fazia para atrair multidões nas ruas. Sua resposta imediata foi o seguinte, eu me incendeio e as pessoas vêm me ver pegando fogo. Wesley se incendiava da glória do Espírito e isso fazia com que pecadores se sentissem atraídos por esse fogo. No caso, o menino que se ajoelhou no quarto de John Wesley e pediu, faz de novo, Senhor, faz de novo. E Deus fez, era Billy Graham, um evangelista, embaixador do evangelho, um ganhador de almas. Billy Graham, inclusive, ganhou um título de o evangelista do século, sabe? Sabe, longe de mim me comparar a John Wesley, a Billy Graham. Bem sei que eu estou anos-luz de distância dessas pessoas, pelo quanto eles se dedicaram, quanto eles procuraram, quanto eles oraram. Mas uma coisa o Senhor me deu certeza na hora que eu estava orando. O Deus dele continua sendo o mesmo e se apresenta a mim e a vocês absolutamente do mesmo jeito.
do mesmo jeito. Interessante, né? O Deus do John Wesley, que do ladinho da cama dele, naquele tapetinho, ouvia suas orações e superabundava em graça e poder, é o mesmo que está aqui hoje. O Deus que ouviu a oração de um rapazinho chamado Billy Graham, que pelo mundo encheu estádios, é o mesmo Deus que te ouve no teu quarto, te ouve no cantinho da tua casa, aonde você está, sabe? Amados, o texto que o Senhor me mostrou e servirá de base para a nossa reflexão nessa noite, quem trouxe Bíblia, abre, é João, capítulo 14, verso 12 a 14. Você que me ouve em casa, Evangelho de João, capítulo 14, verso 12 e 14. Quem não trouxe vai poder acompanhar o texto aí no telão. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos orar? Senhor, fale ao nosso coração, Pai. Inunda-nos com a tua graça nessa noite. Que as palavras que saiam dos meus lábios, Senhor, transforme vidas a partir de mim, Pai. Faz isso para louvor da tua glória e porque a tua igreja ora. Em nome de Jesus. Amém? Sabem, queridos, durante algum tempo da minha vida, eu tive uma ideia equivocada quanto a esse texto. Pois eu associava essa afirmativa de Jesus a duas coisas que parece que não combinavam. Pois se de um lado Jesus não mente, nunca mentiu, não há nele sombra de variação, sua afirmativa ela é verdadeira. E o texto começa inclusive dizendo: em verdade vos digo. O texto começa dizendo isso como se dissesse assim: eu solenemente declaro. Ou seja, estamos de uma verdade solene, inquestionável. Ou seja, é um sonoro dizer de Cristo dizendo assim, ó, é assim, funciona desse jeito. Inclusive, principalmente quanto aos resultados, obras iguais e obras maiores. Por outro lado, eu convivo com o fato de eu não ver através da minha vida tantos assim milagres quanto eu queria, como os que Pedro, como que João, como os que Paulo praticou, e dirá os milagres que Jesus praticou. Pelo que não era difícil eu concluir que havia alguma coisa de errada, sobretudo com minha credulidade. Pois essa é a conjugação verbal existente. Aquele que crê em mim fará. Essa é a conjugação verbal que está. Agora, sabe qual o equívoco de raciocínio que me perseguia? E muitas vezes pode perseguir algumas pessoas que me ouvem nesse momento. O primeiro equívoco é que eu não estava aferindo resultados como uma espécie, eu estava aferindo o resultado como uma espécie de premiação pela performance. E a coisa não funciona desse jeito. Eu me lembro que certa vez eu estava ouvindo um pastor Cezinha Cita, ele é da grande metrópole de Laranjeira, no Paraná. Ele contou que o seu filho mais velho, Lucas, na ocasião ele tinha apenas 3 anos de idade. Ele foi convidado para uma apresentação. Assim como essas apresentações que a gente faz aqui na igreja, a gente chama as crianças, né? Apresentação. Hoje, inclusive, vai ter, né? Nossas crianças vão se apresentar. A família, então, investiu na roupinha adequada para aquela apresentação, levou o menino em todos os ensaios, mas quando foi o dia da apresentação, o garoto não queria se apresentar. No caso, a esposa do Cezinha
a mãe, convenceu o garoto assim de um jeito muito carinhoso, né? Tem umas mães que são carinhosas assim para falar com a criança, né? Você vai nem que for na marra, né? Você já viu assim esses convencimentos carinhosos, sabe? Só um jeito só de mãe. A NET muitas vezes só olha, né? Você vai só, nem que for na marra. Pois bem, na hora certa, as crianças começaram a apresentação que consistia numa música e numa coreografia. Assim como as nossas crianças, sabe? Pois bem, a música começou e terminou, e o garoto ficou imóvel o tempo todo, estático. Parecia que nem respirava. Pedrão, não ouvia, não dava para ver nem a boquinha dele mexendo, entendeu? Nem um músculo. Assim como todo pai, ele foi para a primeira fileira, né? Pegou o celular e falou assim: não, apresentação de música com coreografia dá para filmar. Mas se ele tivesse fotografado, era a mesma coisa. Não fazia diferença. Você entendeu? Eu sei que aqui não acontece isso. Acontece só em Bauru, Pedrão. Entendeu? As crianças nossas não fazem isso. Você entendeu? De ficar estática aqui, tá? Não tem isso, sabe? A cidade mais próxima que eu ouvi dizer que existe apresentação assim é em Ourinhos, né? Uma vez ou outra. Terminada a apresentação, todos aplaudiram as crianças. Muitos, inclusive, né? Pai, fica de pé. E outra coisa, apresentação de criança é uma coisa linda. E quando é filho da gente, quando é neto da gente, quando é sobrinho da gente, então, né? Nem se fala, sabe? E daí terminou a apresentação, todo mundo aplaudiu, o menino correu para o braço do Cezinha, pulou no colo dele, né? E a primeira coisa que perguntou para o pai, falou assim: você viu, papai? É lógico que eu vi, filho. Foi maravilhoso demais, meu filho. Aliás, ninguém fez como você. Se Hollywood descobrisse aqui, Hollywood ou Broadway, para fazer um papel assim de pedra, de árvore, você era o primeiro a ser chamado. Você entendeu? Aquela coisa assim, sabe? Mas encheu o garoto de beijo. Eu sou demais mesmo, papai. E é lógico que é. Mas então o que eu mereço? Ah, o que você quiser, Lucas. Pede o que você quiser. Tinha naquele momento ali um vendedor de algodão doce, sabe? E o menininho já falou assim: ó, eu quero um algodão doce. O Cezinha chegou perto do vendedor de algodão doce e falou assim: rapaz, você visse a apresentação desse garoto. Ele arrasou hoje. Tá? Aliás, ele merece todo o algodão doce. O que se ele quiser, você dá. Não tem problema nenhum. Sabe? E daí o menino saiu com 2 algodão doce na mão. Sabe? O que isso, sabe? Por que isso? Porque o Cezinha apresentou o filho dele ao algodão doce, porque ele presenteou o filho dele com um algodão doce. Por quê? Qual a lição? Porque os nossos filhos não recebem segundo a sua performance. Eles recebem segundo a identidade deles. Ele é meu filho. É assim que a gente faz. A gente premia o filho pelo filho que ele é, e não pelo que ele faz. Sabe? A gente pode até valorizar uma vez ou outra, sabe? Nossos filhos, a gente premia pela identidade deles, e não pela performance deles. E muitas vezes a gente se engana com o nosso Deus, achando que Ele está olhando para nós e esperando performance. E na realidade o que Ele quer esperar em você é pura e simplesmente identidade. Sejam meus filhos, tá? Querida, entendam de uma vez por toda, Deus não premia performance, Ele premia identidade. É como se Deus olhasse para nós aqui hoje e falasse assim, ó, você é meu filho. E isso que Ele quer deixar claro para você nessa noite. Você é meu filho. Amado, ninguém carrega o Espírito de Deus dentro de si por merecimento. Não é performance. Foi graça. Qual que é a condição para você ser filho? Foi alguma performance que você fez? Não. Foi pura e simplesmente graça. Sabe? O Dionísio, você,
são como vasos de barro. O vaso de barro, ele é frágil, sabe? O vaso de barro não tem valor nenhum, mas o que habita em nós é um tesouro de valor incalculável e nos faz filho. O Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos. E o que ele olha é a identidade. Ninguém vai trocar uma apresentação de um filho por um estranho. Por mais que o estranho tenha ótima performance. Sabe? Apresentação de um netinho na escola e um show de um artista qualquer. Você quer ir ver a apresentação do teu filho na escola, do teu netinho na escola. Porque você olha aquilo, identidade. Já o segundo equívoco consistia no fato de que eu não estava entendendo qual é a vocação principal minha enquanto cristão. Eu estava confundindo as tais obras com feitos milagrosos. Estava confundindo com sinais, prodígios, com maravilhas, sabe? Eu já contei essa história aqui, essa história eu nunca... Já contei várias vezes, acho, mas vou contar mais uma. E sempre quando eu conto, eu tenho que fazer um esforço danado para não chorar. Uma mãe de 26 anos parou ao lado do leito de um filho que estava morrendo de leucemia. Embora o coração dela tivesse pleno tristeza e angústia, ela também tinha um forte sentimento de determinação. Como qualquer outra mãe, ela gostava que o seu filho crescesse, realizasse seus sonhos. Agora, isso não seria mais possível por causa da leucemia terminal. Mas mesmo assim, ela ainda queria que o sonho do seu filho se transformasse em realidade. Ela tomou a mão do seu filho e perguntou: Billy, você alguma vez já pensou o que você vai ser quando crescer? Você já sonhou o que gostaria de fazer com a sua vida? Mamãe, eu sempre quis ser um bombeiro quando eu crescer. A mãe sorriu e disse: vamos ver se podemos transformar esse sonho em realidade. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros, local da cidade de Phoenix, Arizona, onde se encontrou com um bombeiro de enorme coração chamado Bob. É importante esses nomes porque esse fato é verdadeiro. Ela explicou a situação do seu filho, seu último desejo, e perguntou se seria possível dar ao seu filhinho de 6 anos uma volta no carro de bombeiro, só em torno do quarteirão. O bombeiro Bob disse: veja, nós podemos fazer mais que isso. Se você tiver com seu filho pronto às 7 horas da manhã, na próxima quarta-feira, nós faremos um bombeiro honorário por todo dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de incêndio e tudo mais. E se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme verdadeiro para ele. Com chapéu, com emblema, do nosso batalhão, um casaco amarelo, igual a que nós vestimos, sabe? Botas também. Eles são todos confeccionados aqui mesmo e na cidade, e conseguiremos fazer isso rapidamente. 3 dias depois, o bombeiro Bob pegou o garoto Billy, vestiu o seu uniforme de bombeiro e escoltou-o até do leito do hospital, até o caminhão de bombeiros. E Billy ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi levado até o quartel central. Ele estava naquele momento como um garoto no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia, na cidade de Phoenix, no Arizona. Billy acompanhou todas as 3. Em cada chamada ele foi em um veículo diferente. Ele foi numa no caminhão-tanque, ele foi outra numa van dos paramédicos, sabe? Até no carro especial do chefe de corpo de bombeiro ele foi. Ele também foi filmado por um programa de televisão naquele dia, vestido de bombeiro.
Tendo seu sonho realizado, todo o amor e atenção que foram dispensados a ele acabaram por tocar Billy de forma tão profunda que ele viveu 3 meses mais do que todos os médicos tinham dado como prognóstico. Uma noite, todas as funções vitais começaram a cair dramaticamente. A enfermeira-chefe, que acreditava no conceito de que ninguém deveria morrer sozinho, começou a chamar ao hospital toda a família. Então, ela lembrou que um dia Billy tinha passado como um bombeiro. E ligou para o chefe e perguntou se seria possível algum bombeiro vir ali ao hospital naquele momento, passar uns momentos com o Billy. O chefe dos bombeiros respondeu: nós podemos fazer mais do que isso. Nós estaremos aí em 5 minutos. E faça-me um favor, quando você ouvir as sirenes e ver luzes de nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. É apenas o corpo de bombeiro vindo visitar, mais uma vez, um de seus mais distintos integrantes. E você poderia abrir a janela do quarto em que ele está? Obrigado. 5 minutos depois, uma van e um caminhão com escada Magiros chegaram ao hospital. Estenderam a escada até o andar onde estava Billy. E 16 bombeiros subiram pela escada até o quarto de Billy. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram e seguraram e falaram para ele o quanto eles o amavam. Como um sopro final, Billy olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Billy, você é um dos melhores, disse o chefe. Com essas palavras, Billy sorriu, fechou seus olhos pela última vez. Sabe, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. No caso, qual o contexto desse texto? Se nós lembrarmos, Jesus está às portas trancadas com os apóstolos, exceto Judas. Judas já tinha saído para tramar a entrega do mestre. Eles estavam celebrando a última ceia. Entre meio à refeição, sabe? O Senhor está com palavras preparando os discípulos daquilo que viria. Muito do que fora dito naquela noite havia deixado os discípulos assim, angustiados, desconsolados, perturbados. Sobretudo o anúncio de que ele estava se afastando. E nesse texto, Jesus acalma o coração dos seus discípulos com promessas que nós vemos de João, de verso 1, 14, de 1 a 11. Disse o Senhor: acalme o seu coração. Ele fala assim: olha só, há um lugar para vocês, sabe, na casa do meu Pai. E eu vou mesmo preparar o lugar para vocês, sabe. Saibam que eu e o Pai, nós somos um, para que se quem desfruta de mim está desfrutando do Pai. E além do que, o Espírito Santo virá e ele estará para sempre com vocês. Não como um observador qualquer, um espião ou vigia, mas um ajudador, um encorajador, um consolador, um advogado, um intercessor. Nessas horas de intensa preparação, o Senhor já havia, naquele momento, ensinado, por exemplo, aos seus discípulos a lição do amor que se expressa na forma de serviço humilde. Jesus tinha lavado os pés dos seus discípulos, inclusive de Judas. Ele já havia encorajado os discípulos com as promessas que acalmavam o coração. Se você olhar do verso 1 ao 11, você vê isso. Agora nesse momento, ele dirá o que o cristão
é chamado, qual é a sua suprema vocação em tudo que faz? Fazer obras ainda maiores do que ele mesmo fez. Mas obras ainda maiores? Quais obras são essas que os crentes farão? Essa é a pergunta da noite. Pedir qualquer coisa em nome de Jesus e ser atendido, mas como assim? Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Antes de qualquer coisa, existem duas observações aqui que são cruciais. A primeira observação que eu queria que vocês entendessem é que a promessa não é feita apenas aos apóstolos, aos discípulos, sabe? Ou alguma classe específica de cristão, mas a todos que creem, sabe? Ou seja, Jesus aqui está falando de um princípio da vida cristã normal. A segunda observação crucial é que a promessa é de que faremos as mesmas obras de Jesus, ainda que a promessa de que faremos obras até maiores, apenas as mesmas obras de Jesus e maiores. Trata de uma promessa para todos os crentes, portanto, não há exceção aqui. Então, se você está aqui nessa noite, você é um cristão, você fará as mesmas obras que Jesus. Você pode, assim, até pensar aqui, falar assim, não, isso é para algumas pessoas. Isso daí é uma promessa de Jesus para cristão especial, sabe? Pastores, missionário, evangelista, sabe? Algum cristão que tenha mais talento. Não. O texto diz, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado. É isso que está. Textualmente é isso. Os crentes, pura e simplesmente crentes, farão as mesmas obras de Jesus. E isso é absolutamente surpreendente. Note, nós já passamos, só olhando o Evangelho de João, muitas vezes eles utilizam a expressão, quem crê em mim? Quem crê em mim nunca mais terá sede. É isso que ele falou lá para samaritana. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. É isso que ele falou para as irmãs de Lázaro. Em outras palavras, isso é que significa inclusive ser cristão. Quando se lê em João, quem crê em Jesus fará isso ou aquilo, está se lendo a respeito da vida normal de um cristão. A vida normal de um cristão é crer em Jesus e, a partir disso, entender. Essa é a primeira observação, sabe? A promessa do versículo 12 não é feita apenas aos apóstolos, aos discípulos, mas a todos que creem. É feito a você, é feito para mim. Agora o texto diz, as mesmas obras. Como assim? Faremos mesmo as mesmas coisas? Automaticamente é normal lembrarmos de milagres espetaculares de Jesus. Se a gente lembrar só no Evangelho de João, eu marquei aqui, inclusive para não esquecer nenhum. Jesus transformou água em vinho. João 2, 1 a 11. Jesus leu os pensamentos da mulher samaritana. João 4, 18. Jesus curou o filho do oficial romano. João 4, 46 e 54. Jesus curou o homem que há 38 anos estava paralítico na beira do tanque de Betesda, vocês lembram? João 5, 1 a 9. Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. João 5, 1, 14. Jesus andou sobre as águas. João 6, 19. Jesus curou um cego de nascença. João 9, 1 a 7. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que ele havia morrido, sabe? João 11, 43, 44. Nós faremos essas mesmas coisas mesmo? É isso. Afinal, o que Jesus dizer quando prometeu, eu lhe digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado? De fato, Jesus quis dizer que todo cristão faria tudo isso, todos esses milagres, ou que
todo cristão faria algo do tipo, e se ele não fizesse, não seria crente. Ah, não, ó, se ele não fez, ele não é crente, porque aquele que crê vai fazer. Entendam, queridos, nas cartas do Novo Testamento, onde milagres são mencionados, eles são tidos como dons, que alguns cristãos têm e outros não têm. Bom, mas de onde eu tirei isso? Basta vocês olharem 1 Coríntios 12, 7 a 10. Acompanhem comigo aí, ó. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outros profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-las. 1 Coríntios 12, 29 e 30, olha que Paulo complementa aqui. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? A resposta definitivamente para esse questionamento de Paulo, e ele mesmo diz, é não. Ora, se Jesus não quis dizer que todos os crentes fariam milagres, como é que ele fez, sabe? Como os que ele fez, o que ele quis dizer efetivamente no verso 12? Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Amados, esse versículo é talvez o preferido de muitas pessoas que se intitulam assim, bispos, missionários, apóstolos, profetas, milagreiros, essas pessoas que tentam usar este versículo para justificarem suas experiências pessoais, ensinos e até muitas vezes rituais que na essência contrariam a palavra de Deus. Experiências pessoais podem ilustrar, mas não servem como base e fundamento de fé. Entendam isso. Base e fundamento de fé é a palavra do Senhor. Porque senão a gente sairia assim, todo mundo que tiver um problema na vista, eu vou cuspir no chão, fazer um lodinho, porque o Senhor fez assim, né? Coisa mais sem higiene, né, Gui? Cuspir no chão, fazer um lodo, colocar no olho do camarada. Experiências, sabe? Mas será que isso mesmo que a Bíblia Sagrada nos diz, realmente podemos fazer milagres maiores do que Jesus? Analisando cuidadosamente o texto de João, é fácil perceber que essa é uma interpretação muitas vezes equivocada. Embora seja uma das interpretações mais comuns e muitas vezes, inclusive, carregada de muita boa intenção. Não se discute isso. Como apontamos, o capítulo 14 fala dos momentos finais de Cristo, antes de ser preso, crucificado ao Calvário. Nesse mesmo capítulo, Jesus alertou os discípulos sobre as coisas que estavam a acontecer. Falou do Espírito Santo como o Consolador que seria enviado. E tranquilizou os seus discípulos, dizendo que um dia haveria de voltar. Ele disse que iria para o Pai preparar um lugar. Foi adiante dessa afirmação, inclusive, que Tomé se mostrou temeroso sobre se eles chegariam até o lugar preparado por Cristo. Em seguida, inclusive, Filipe completou o raciocínio, pedindo que Jesus lhe mostrasse o Pai. Jesus, então, explicou de forma direta. Ele e o Pai são um, porque ele está no Pai e o Pai está nele. Para compor essa explicação, Jesus, então, relembrou a obra que ele realizou, sabe, como evidência dessa unidade entre ele e o Pai. Mas então, o que são essas obras maiores?
A interpretação de que tais obras maiores prometidas por Jesus se referia diretamente a milagres causa uma série de problemas para nós. Ela instiga, inclusive, o surgimento de heresias e ainda ignora o que realmente foi dito por Jesus. Vamos ver alguns problemas que causa se você entender que Jesus está falando de milagre aqui. Em primeiro lugar, o termo grego utilizado aqui para obras é ergon, sabe? Esse termo traduzido por obra, na realidade é trabalho, em um sentido mais amplo. Assim fica claro que essas obras não são exclusivamente milagre. Pode acontecer milagre, mas não está falando só de milagre. Essas obras são muito mais abrangentes. Elas incluem todo o ministério de Jesus na terra, fundamentado numa obra dedicada à salvação. Está falando aqui de evangelho. Um texto que explica claramente essa ideia é aquilo que está em Mateus 4,23. Neste texto nós lemos Jesus ensinando na sinagoga, pregando no evangelho do reino e curando os enfermos. Era uma obra abrangente, sabe? Este conjunto de ações é que é dita como trabalho, como obras. Não é alguma coisa específica. Em segundo lugar, os milagres, as curas e as maravilhas são consequências da pregação do evangelho. Não é o objeto do evangelho. E não o contrário, sabe? As obras realizadas por Jesus tinham, sobretudo, o objetivo principal de revelá-lo como Filho de Deus, além de compor o plano de salvação e glorificar o Pai. Então, quando ele fez algum milagre, ele não fez o milagre pelo milagre. Ele fez por um objetivo, por algo claro. Em terceiro lugar, o mesmo Evangelho de João afirma que Jesus fez tantas coisas, que seria impossível registrar nos livros. Está lá em João 21, 25, sabe? Além disso, o livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas do Novo Testamento testificam que muitos milagres foram realizados no início da igreja cristã. No entanto, não encontramos o relato de nenhum apóstolo, nenhum discípulo, nenhum apóstolo superando os milagres de Jesus. Nenhum. Então, obras maiores não significam isso. Em quarto lugar, essa interpretação causa outro problema. Esta na implicação da frase de Jesus. O Senhor afirma que essas obras maiores seriam para que os que crescem nele. Isso significa que Jesus afirmou categoricamente que aquele que crescem nele necessariamente fariam tais obras. Ora, se essas obras são milagres, então todos nós somos incrédulos e não cremos em Jesus. Ou quem é que está fazendo milagre aí, de lambuginha aí? Você tem algum milagrinho aí, ou Josi? Tem, Mar? Um milagrinho aí na manga? Sabe? Fica antagônico. A grande maioria dos homens de Deus que foram líderes de igreja ao longo da história, desde a época dos apóstolos, nunca ressuscitou morto. Nunca andou sobre a água. Nunca repreendeu com êxito tempestade. Nunca foi capaz de multiplicar alimento de forma extraordinária como ele fez. Nunca conseguiu transformar a água em vinho. Temos sim relatos de cura. Nós temos relatos inclusive de ressurreição. Mas não a ponto de afirmar como condição e atestado de fé. Pois caso contrário, o que a gente faria com aquele texto de que o Senhor Jesus encontrou diante de alguns e falou assim: afastai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, e vocês vinde para perto de mim, eu preparei lugar. Mas, Senhor, em teu nome eu curei, expulsei demônios. E expulsou mesmo. E Jesus: não te conheço. Mas em teu nome eu fez milagre. Não te conheço. Vocês entendem? A condição não é essa.
Na verdade, muitos desses homens maravilhosos não foram capazes de curar nem gripe. Sabe? A gente fala assim, não, mas nem gripe não cura. Mas, por outro lado, eles tiveram uma fé tão extraordinária em Jesus que fizeram obras maiores. Gente, quando a gente lembra uma figura como John Wesley, no tempo em que viveu, as multidões que ele carregava nas ruas, sabe? É isso que o Senhor estava se referindo. Vocês sabiam que se hoje nós imaginássemos que todas as pessoas de Assis estariam nesse momento dentro de um templo, cultuando ao Senhor e ouvindo a palavra de Deus, nós não teríamos templo, porque a capacidade dos templos de Assis equivale a no máximo 2, 3% da população de Assis. É muito pouco. É muito pouco. Tem muita coisa a ser feita. Entendam, quando Jesus declarou a sua ida para o Pai, ele afirmou que essa obra seria expandida, de forma que a pregação do Evangelho alcançaria o mundo, e a gente já vê isso de forma bem clara em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a quantidade de pessoas convertidas. Já podemos ver o cumprimento de tal promessa de uma forma bem clara na igreja primitiva. Assim sendo, fica claro que as obras maiores prometidas por Jesus, ao que crerem, se referem à pregação do Evangelho da salvação e expansão do reino de Deus. E como eu já falei aqui, isso não é papel de anjo, é meu, é teu, é nosso. Já as demais coisas, inclusive milagres, são consequências que envolvem esse objetivo da igreja, mas não é o maior. Hoje nós estávamos recordando aqui, de manhã, no estudo, o Vinícius até lembrou, aquilo que o Paulinho Palhaço falou aqui no domingo à noite. Quando muitos e muitos jovens aqui vieram e aceitaram Jesus, e as pessoas estavam alegres, contentes, mas deveriam estar muito mais esfuziantes, porque pessoas foram alcançadas com um objetivo maior, sendo que muitos e muitos ficam esfuziantes e alegres quando alguém larga uma muleta, quando alguém ganha a visão, quando o mudo volta a falar, sendo que na realidade a alegria maior prometida pelo Senhor é salvação. Esse é o objetivo maior. Quando a fé que Jesus mencionou no texto é que caracteriza aquele que crê, não é um tipo de fé forte para a realização de milagres, mas é a fé salvadora de Cristo, sabe? Então, eu acredito, sabe? Eu creio em milagres, sabe? Inclusive, isso tem muito a ver com o ir de fazer discípulos. Amados, eu definitivamente acredito, creio em milagres, pois Deus é poderoso para realizar o impossível, o possível, onde e quando Ele quiser, com quem Ele quiser. O que eu não creio é que existam super-heróis de púlpitos que são verdadeiros artistas da fé, que esquecem a vocação principal de todo cristão, que é mostrar Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se o milagre vier, amém. Mas o mais importante é a gente ver Jesus, encontrar com Jesus. Eu vou concluir. Jesus jamais prometeu que faríamos milagres maiores do que o dele. O que ele prometeu é que a chegada do reino de Deus não seria frustrada. Então hoje, sabe, eu vou continuar orando a Deus em nome de Jesus, para que pessoas sejam libertas das drogas. Eu vou continuar orando a Deus em nome de Jesus para que famílias sejam restauradas. Eu vou continuar orando a Deus em nome de Jesus para que enfermos sejam curados. Mas vou entender que isso só vai valer a pena se o resultado, no resultado, o Pai for glorificado no Filho. Porque é isso que diz a palavra do Senhor.
Hoje eu vou continuar orando a Deus, em nome de Jesus, para que, por exemplo, as nossas crianças não sejam escravizadas por ideologias nefastas. Eu vou continuar orando a Deus, em nome de Jesus, para que a violência cesse e para que a sociedade não se acostume com a guerra, e havendo guerra, se acostume que haja número para a guerra. Tantas vítimas, sabe? Mas vou entender que mesmo quando o meu pedido não é atendido, isso em hipótese alguma significa que Deus deixou de ser bom ou não me ama. E que aconteça o que acontecer, Jesus é meu Senhor e Salvador. E há uma promessa muito maior. O milagre completo será naquele dia. Sabe? Porque vai haver um dia em que o próprio Deus nos enxugará dos olhos todas as lágrimas. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, pois o Senhor fará novas todas as coisas. E aqueles que creram, não os que receberam cura, alívio ou qualquer outra coisa, mas os que creram, herdarão todas essas coisas, pois Deus, o único Deus, será o nosso Deus, e nós seremos chamados por Ele como filhos, sabe? Veja, não será uma questão de recompensa por nossa performance, mas uma questão de identidade. Ele é o nosso Deus, nós somos seus filhos. Ele é nosso Deus e Pai, e nós somos seus filhos. Eu quero terminar relembrando o texto que segunda-feira foi ministrado pelo pastor Jorge aos homens da nossa reunião do Café com Fé. Romanos 8, eu vou ler alguns versos só, de 18 ao 21, nós fomos um pouquinho adiante. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daqueles que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Queridos, entendam, antes de orarmos e esperarmos por milagres, muitas vezes inclusive pontuais, precisamos saber que há uma grande expectativa que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pelo que a pergunta nesse momento hoje é: cadê os filhos de Deus? Você é filho de Deus? Cadê? Quais as obras maiores que você está fazendo? Aonde você tem pregado o Evangelho? Para quem você tem anunciado Jesus? Quem você tem abraçado? Será que não está na hora de se revelar como filho de Deus? Porque a criação está esperando. A expressão não é filho de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O filho unigênito, primogênito, o nosso irmão mais velho, já se revelou. E ele em nós nos faz filhos de Deus. Existem muitos esperando obras maiores. E essas obras não serão feitas por anjos, mas pelos filhos de Deus. É o anúncio do reino, é a proclamação do evangelho. É dizer diante de circunstâncias e necessidades, tal qual aquele bombeiro da história, Bob. Nós podemos fazer mais que isso. Tem uma família sofrendo, nós podemos fazer mais que isso. Sabe? Tem criança abandonada, nós podemos fazer mais que isso. Hoje eu estava conversando com o Tuta, do Braços Abertos, eu não vou revelar o nome do garotinho, um garotinho de 10 anos.
vende bala no semáforo. Aí o Duda encontrou com ele faz parte do projeto dos Braços Abertos, e falou: e daí? Vendendo muita bala? Não, tio. Eu comprei um cavalo e uma carroça, e agora eu sou profissional do transporte. Eu faço carreto. Esse menininho de 10 anos está com o pai preso, está com a mãe preso, e a avó que cuidava deles sofreu um AVC. E ele que sustenta a casa. Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Aonde nós estamos? Quantos você tem discipulado? Quantos vocês têm ido para casas para oferecer um abraço? As obras maiores é proclamar esse Deus. O que você tem feito? Em suma, o que você tem feito glorifica a Deus? As pessoas olham para você e veem Jesus? É a única condição. Vamos orar? Senhor, Senhor, essa promessa, quando a gente entende de forma equivocada, a gente provoca heresia, Senhor, meu Pai. Quantos e quantos super-heróis da fé televisivos, Senhor, meu Pai, confunde as coisas. Mas a glória, a honra, o louvor é só teu. Teu. Pai, o objetivo da tua igreja, Pai, não é só que cegos vejam. Não é só que paralíticos andem. Não é só, Senhor, meu Pai, ver maravilhas. Porque a maravilha maior, Pai, é quando a gente vê alguém falando assim: Jesus entrou na minha vida. Eu tenho um Deus. Eu sou filho. Eu posso não ter um pai aqui na terra. Eu fui desprezado por meu pai. Meu padrasto me batia. Minha mãe me abandonou. Meus pais estão presos. Minha família toda está jogada numa cama. Mas eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E tua igreja me mostrou esse pai. Essa é a obra maior, Senhor. Por isso, Senhor, meu Pai, faz dessa igreja, Senhor, meu Pai, uma igreja comprometida com essa obra, Pai. Pai, nós não estamos aqui, rejeitamos, ao contrário, Senhor, nós acreditamos em milagres. Nós queremos que paralíticos andem. Nós queremos que enfermidades sejam curadas. Pai, quantas e quantas vezes nós oramos aqui, Senhor, para nos livrar de câncer, nos livrar de tantas e tantas enfermidades, e nós acreditamos num Deus que pode. Mas, Senhor, que a gente possa olhar a promessa maior de um Deus que enxuga de nós todas as lágrimas. Que a gente possa anunciar um Deus que nos garante que um dia o nosso corpo não sentirá dor nenhuma dor, que não haverá pranto, que não haverá morte. O supremo milagre, Senhor, meu Pai, já foi decretado em minha vida, em nossas vidas, Pai. Que a gente possa entender isso, Pai. Mas enquanto isso não se completa, Senhor, toda a natureza, Senhor, meu Pai, toda a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pai, nós precisamos nos revelar ao mundo, Pai, para tirar o mundo do mundo e trazer aos teus pés. Faz isso, Senhor, para louvor da tua glória, para
alegria do nosso coração, mas de modo muito especial, porque essa igreja ora, Senhor, no nome que é sobre todo nome. E nós acreditamos que um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do nosso Deus e reconhecerá que Ele é o único, é o Senhor. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém?